Bom dia. Hoje são 30 de maio de 2020. Vamos novamente estudar aqui a palavra de Deus. Hoje vamos ver o que está escrito lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20. Hoje nós vamos ver uma história a respeito do rei Josafá. O rei Josafá, ele foi rei de Judá, que sucedeu ao seu pai, chamado Asa. Josafá, ele reinou por muito tempo em Jerusalém e ele fez o que era reto perante o Senhor, o qual ele foi com ele por ter procurado o Deus de Davi, andado segundo os seus mandamentos, ou seja, ele era um homem temente a Deus. Embora ele se tornou repreensível, a única coisa que ele fez no seu reinado foi ter feito uma aliança com Acabe e Acasias, que eram reinos iníquos de Israel, reinos perversos, e certa vez ele chegou a fazer algumas alianças com esses reis, mas mesmo assim Josafá, ele demonstrou ser um homem piedoso, comprometido com o Senhor, recebendo por isso as bênçãos de Deus, tanto na vida pessoal como na vida de toda a nação. E a Bíblia registra também que ele se tornou ousado no coração em seguir os caminhos do Senhor, ou seja, ele, embora seu pai tenha sido um rei iníquo, um rei também idólatra, que não seguiu a Deus, mas ele seguiu sim a Deus. E ele promoveu o ensino da Bíblia, o ensino da palavra, do livro da lei do Senhor. Ele promoveu o ensino do livro da lei em toda a nação de Judá, em todo o seu reino. Ele foi um homem que promoveu que as pessoas tivessem conhecimento do livro da lei. Ele foi um homem que cobrou que os juízes eles agissem com integridade e obedecessem fielmente à lei de Moisés. E quando ele foi ameaçado por povos poderosos, ele buscou ao Senhor e nele confiou. E o Senhor lhe concedeu vitória sobrenatural, ou seja, Deus estava com ele e ele foi vitorioso contra esses povos poderosos que queriam destruí-lo. E vamos ver lá no capítulo 20, né, que três povos, a partir no capítulo 20, conta o que se passou, onde esses três povos se uniram para guerrear contra Judá, que quem estava no reinado, quem estava governando era o rei Josafá, que foram os povos de Moabe, os povos de Amon e os povos de Edom. Então, juntos, os exércitos desses povos, eles formaram uma grande multidão. Então, o rei Josafá, vendo que os exércitos, três povos, se uniram contra o reino de Judá, então ele vendo que eram três povos poderosos, ele temeu e buscou ao Senhor, clamando por socorro. E convocou todo o povo de Judá a se unir com ele e a orarem, a jejuarem e a buscarem ao Senhor. Então nós vemos, a partir do capítulo 20 em diante, nós vemos toda quando ele sabe, né, que esses três povos, que os povos de Moabe, de Amon e Edom viriam contra ele, quando ele soube que eles iriam partir para guerrear guerrear com Judá, então ele vai na congregação, se une com o povo, convoca o povo de Judá a irem à casa do Senhor e a clamarem, né, ao Deus Todo-Poderoso, para que ele socorresse a ele e ao seu povo. Então ele vai e faz uma oração e diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, seu amigo?
Então ele começa clamando a Deus, né, em oração, e pedindo a Deus que mande socorro, que venha em socorro para com ele e para com o povo de Judá. Então no versículo 13, a partir do versículo 13, ele diz o seguinte: todo Judá, então a palavra de Deus diz, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o povo de Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, Deus manda um recado para o rei Josafá, através dessa pessoa chamada Jaziel, filho de Zacarias, e manda dizer para o rei Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então o Senhor, ele respondeu ao clamor do seu povo por meio de uma mensagem profética, né? A batalha não seria de Judá, nem de Josafá, mas do Senhor. Eles deveriam ir à guerra, mas não teriam que lutar. Bastariam ficarem parados e ver o salvamento que o Senhor lhes daria. Então Deus estava dizendo isso através dessa pessoa, uma mensagem profética do que iria acontecer. Então hoje nós também estamos atravessando uma guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra com um inimigo invisível. Ou seja, as pessoas todos os dias se armam, se vestem colocam máscaras, luvas, né? E vão guerrear, vão para uma guerra, porque não sabem onde está o inimigo. É como se fosse um soldado que vai para a guerra e vai atravessar um campo minado, onde lá existem bombas, né? Que ele pode pisar em uma bomba que está escondida e ele não vê, e de repente ele pisa naquela bomba e a bomba explode. Da mesma forma somos nós hoje. Nós estamos indo para a guerra, onde uma pessoa não sabe onde está o vírus. Ele pode estar em uma superfície e você pode encostar a mão, o seu corpo, numa superfície onde esteja o vírus. Então, é uma guerra que estamos atravessando. Mas só que nós temos que orarmos a Deus, buscarmos a Deus, para Ele nos dar livramento. Né? Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós estamos, porque nós vivemos, a pessoa que crê em Deus sabe que nós vivemos numa guerra, nós estamos diante, muitas vezes, de guerras espirituais. Nós vivemos no mundo espiritual. Nós habitamos um corpo material, mas nós estamos numa guerra espiritual. Acima de nós existe uma legião, um campo, onde nós não vemos, mas existem, onde se trava guerras espirituais, onde onde os anjos do Senhor lutam contra os demônios, contra os principados e potestades nas regiões celestiais, onde nós não vemos. Mas Deus vê e sabe de tudo o que está acontecendo. E Ele manda anjos para nos livrar. E o anjo sabe quando você sai, que vai a algum lugar, que você pode se contaminar. O anjo sabe onde está o vírus e ele lhe protege naquele momento. Então nós apenas temos que crer e buscarmos ao Senhor, a Deus, em oração, pedir a que Ele nos proteja, que Ele envie anjos para nos proteger, para nos livrarmos do mal. Porque muitos soldados que vão à guerra, muitos podem se contaminar e podem morrer. E outros podem se contaminar e passarem por um período de enfermidade, onde vão lutar com a enfermidade. Então nós temos que nos protegermos, nós temos
as nossas armas de proteção, nós temos que ter os cuidados necessários para que nós não possamos nos contaminar. Temos que fazer todos os nossos cuidados, mas mesmo assim a gente crendo que Deus nos protegerá, que Deus vai nos proteger. Nós temos que orarmos a Deus todos os dias para nos dar proteção. Assim como Josafá fez, ele clamou a Deus e Deus lhe deu uma vitória, né? Foi um salvamento que o Senhor lhes deu, uma vitória sobrenatural. Porque se você quiser ler a vitória de Josafá sobre esses 3 povos, você pode ir lá em 2 Crônicas e você vai ver que vitória sobrenatural Deus deu a esse homem. Então, nós temos que crer da mesma forma como Josafá creu. Crermos hoje que o Senhor pode nos livrar de todo o mal, livrarmos da contaminação desse vírus, que é um vírus invisível, que você não sabe onde ele pode estar. E só Deus, né, que pode nos proteger desse vírus. Mas Deus também pode nos proteger de todo o mal, né? Basta nós crermos que Deus é um Deus poderoso e que Ele é capaz de nos livrar de todo o mal. Então, que Deus abençoe você neste dia e que nos abençoe. Amém.